apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida, você que me assiste através do Facebook, através do YouTube. Glória a Deus pela sua vida, graça e paz. Sou o apóstolo Marcos Gomes e creia que eu fui enviado por Deus para ser o seu pastor em graça, o seu apóstolo, e te ensinar na Bíblia a graça e o apostolado. Mas antes eu quero orar por você, aí que me assiste pela internet, e pelos abençoados que estão aqui na igreja também. Coloca a mão na sua Bíblia aí, ou no seu celular. Bíblia MGA, você que me acessa através do celular, feche seus olhos. Senhor Jesus, Deus Todo-Poderoso, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. A minha oração nesse momento, Senhor, é para que o Senhor revele a tua palavra aos teus filhos que estão me ouvindo e me assistindo agora através da internet, no Facebook, no YouTube, através de um DVD, de um CD e aqui na igreja. Revela a tua palavra e eu direi: Abba, Pai, te reconhecerei por cada vida que recebeu o entendimento da graça e do apostolado. Eu oro por eles, teus filhos, tua igreja, em nome de Jesus. Quem pode falar amém? Palmas ao Senhor, glória a Deus. Olha, domingo retrasado, eu ministrei aqui, ó, de quem você é. Domingo retrasado. Você é de Deus, comprado por Cristo. Domingo passado, eu ministrei o selo do apostolado. Domingo passado. Domingo retrasado, de quem você é. Você é de Deus, comprado por Cristo. Domingo retrasado. Domingo passado, o selo do apostolado. E a terceira ministração desta série tem por tema: não existe graça sem apostolado. Anote o tema aí no seu caderno. Você que me assiste pela internet, acesse a bibliamga.com e acompanhe os textos bíblicos que eu vou ler, pregar e ensinar. O tema de hoje: não existe graça sem apostolado. Diga isso para o seu irmão: não existe graça sem apostolado. Bom, eu já orei para que Deus revele a palavra dele, a sua palavra. Quantos creem que vai receber entendimento, sabedoria? Então, assim seja contigo. Vamos começar aqui em Efésios capítulo 4. Qual o tema de hoje? Não existe graça sem apostolado. Você vai ver ao longo da ministração. Eu tenho aí umas 5h30 para ministrar para você. Estou brincando. 5h30 não, brincadeira, só 5 horas. Só. Efésios 4, verso 11. Não, diga comigo: não existe graça sem apostolado. Eu tenho alguns textos para ler. E eu tenho algumas frases proféticas para passar para vocês. E então vocês vão entender de fato, de verdade, que não existe graça sem apostolado. Efésios 4:11, Paulo disse assim, isso aqui é uma revelação que Paulo recebeu. Efésios 4:11, Paulo disse: e ele mesmo, ele quem? Cristo Jesus. Efésios 4:11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres ou doutores, que é a mesma coisa. Vale lembrar que aqui estão os 5 ministérios, os 5 dons ministeriais
Não são dons espirituais. Dons espirituais em 1 Coríntios 12. Tá claro? Efésios 4:11, dons ministeriais. Vale lembrar que todos os 5 dons estão no plural. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Algumas Bíblias dizem mestres, outra diz doutores. Não existe graça sem apostolado. Paulo disse em Efésios 4:11 que Cristo, Ele enviou uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e outros como mestres. Para quê? Por quê? Que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores. Para quê? Por quê? Não fecha o Efésios 4. Veja comigo em 1 Coríntios 12. Não fecha o Efésios 4. Veja 1 Coríntios 12, verso 28 e 29. Para que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores? Para quê? Por que ele deu? Coríntios 12, 28. Olha lá. A uns pôs Deus na igreja. Versão atualizada. A uns estabeleceu Deus na igreja. Alguma Bíblia aqui diz estabeleceu? Dá um sinal se a sua Bíblia diz estabeleceu. A sua diz estabeleceu? Glória a Deus pela sua vida. É versão atualizada essa. Nós usamos aqui a Bíblia da editora Vida, edição contemporânea. Então a Bíblia da editora Vida diz, Coríntios 12, 28, a uns pôs, do verbo pôr, colocar. Mas nesse versículo, por isso que eu tenho mais de 40 Bíblias, nesse versículo, a versão atualizada é melhor. Ela é mais forte. Porque uma coisa é colocar, outra coisa é estabelecer. Está claro? Então, nesse versículo, por isso que eu tenho várias Bíblias, nesse versículo, eu julgo melhor a tradução na versão atualizada. Que diz, Coríntios 12, 28, a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, no plural. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Então a igreja do Senhor Jesus, a igreja em graça, ela foi estabelecida por Deus com qual hierarquia? Diga, apóstolos, profetas, mestres. Aí depois vem, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Isso não quer dizer que são menos importantes que os outros, mas sigamos a hierarquia estabelecida por Deus. Diga, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro lugar mestres. Se você ler juntamente ou simultaneamente Efésios 4:11 com Coríntios 12, 28, seu entendimento será aperfeiçoado. Ficaria assim, Efésios 4:11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Para quê? Por quê? Coríntios 12, 28. Porque a uns ele estabeleceu na igreja como apóstolos, outros, em segundo lugar, profetas, terceiro lugar, mestres. Olha o verso 29. São todos apóstolos? Coríntios 12, 29. São todos apóstolos? Claro que não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos operadores de milagres? Não. O tema da mensagem: não existe graça sem apostolado. Por quê? Tem caneta aí? Por que não existe graça? Você vai encontrar. Você está me assistindo? Se for o seu caso, você está errado diante de Deus, tá? Você está errado diante de Deus se for o seu caso. Você vai encontrar pessoas que estão tentando viver em graça sem apostolado. Por isso que a mensagem anterior teve por tema o selo do apostolado.
Estamos entendendo? A mensagem anterior, o selo do apostolado. Selo, a confirmação. 1 Coríntios 9:2, Paulo disse: vós sois o selo do meu apostolado. Em toda a Bíblia, o único que falou isso foi Paulo. Ele quis dizer o seguinte: olha, vocês foram confirmados por Deus através da minha pregação, do meu ensino, do meu apostolado. Não existe graça sem apostolado. Por quê? Coríntios 12:28. Porque Deus colocou na igreja primeiramente apóstolo, depois profetas, depois mestres. Às vezes, o apóstolo é o profeta e o mestre. Estão entendendo? Que era o caso de Paulo e é o meu caso, nesse ministério. Por que não existe graça sem apostolado? Tem caneta aí? Por que não existe graça sem apostolado? Por quê? Porque a graça só é revelada, por isso que eu orei, através do apostolado. Quem entendeu o que eu falei? O que eu disse? A graça só é revelada através do apostolado. Quer que eu provo isso? Vou provar. Lembra de você aí, antes de ouvir a graça? Não entendia nada. Não é verdade? Você não entendia nada. Você já tinha uma Bíblia. Talvez já era. Estava numa igreja aí, né? Como diz o outro, já era até evangélico. Uma moça perguntou assim: mas vocês não são evangélicos? Não. Ué, mas o que vocês são então? Nós somos cristãos em graça. Vivemos em graça. O cristão em graça, ele está um nível acima do evangélico. O evangélico é batista. O batista é algo denominacional. É algo religioso. Evangélico é presbiteriano. Evangélico é pentecostal. Evangélico é denominacional. Viver em graça não. Viver em graça é para todos os filhos de Deus. Paulo disse: quem agora está em graça, vivendo em graça, nova criatura é. Para ele as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Paulo disse: em graça já não há nem macho nem fêmea, todos somos um em Cristo. Já o evangélico, ele separa, às vezes, olha, mulher para cá, homem para lá. Paulo disse: não, em graça não é assim não. Em graça nós somos todos um em Cristo. Quem recebe? Diante de Deus. É diferente. É um nível acima, é diferente. Por que não existe graça sem apostolado? Porque, anote, porque a graça, ela só é revelada através do apostolado. Seja verdadeiro com você mesmo. Lembre de você, antes de ouvir a graça, você não entendia nada. Você já tinha uma Bíblia. Você já lia a Bíblia, não é verdade? Mas você não entendia. Quando você passou a entender? Quando você recebeu o apostolado. Aí a graça lhe foi revelada. Aí você entendeu que o diabo foi aniquilado. Você entendeu que você é salvo pela graça. Aí você entendeu que você foi escolhido antes da fundação do mundo. Aí você entendeu que você foi batizado em Cristo. Você não entendeu isso aí sozinho do nada, orando lá, pedindo a Deus. Ninguém vai entender sozinho. Salvo se for um apóstolo predestinado por Deus. Aí é diferente. O nível de aprendizado é diretamente com o Espírito Santo. Se não for apóstolo, vai ter que receber o apostolado para entender a graça. Não existe graça sem apostolado. Porque a graça, ela só é revelada através do apostolado. Se você é testemunha disso, aplaude ao Senhor. Pode aplaudir. Glória a Deus. Olha aqui, ó. 1 Coríntios 12, 28. Pode fechar o Efésios 4. Coríntios 12, 28. Paulo disse: a uns, nossa Bíblia, pôs Deus na igreja. Versão atualizada: estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolos. O que Paulo diz? Que a uns estabeleceu na igreja Deus, primeiramente o quê? Apóstolo. Agora diga, quem é o apóstolo? 1 Coríntios 9. Vira uma página aí atrás. Ó. 1 Coríntios 9, está aqui. Versículo 2. Quem
o apóstolo? Quem é o apóstolo? 1 Coríntios 9:2. Olha lá, ó. Ele disse: se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós. Quem é o apóstolo? Ele está dizendo, ó, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Pois vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Quem é o apóstolo? Diga comigo, o apóstolo é aquele que Deus usou para me revelar a graça. Então eu posso dizer, se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos eu sou para vós. Porque vós sois o selo do meu apostolado. Em outras palavras, Deus me usou para te revelar a sua graça. Por isso não existe graça sem apostolado. Quem está entendendo? Eu vou mais além. O que quer dizer mais além? A frase, não existe graça sem apostolado. A graça, ela não é algo que você atinge e acabou, não precisa de mais nada. Não, isso é uma fortaleza. Eu já recebi a graça, eu já conheci a graça, então agora não precisa. Agora o quê? Enquanto você estiver vivo, a graça lhe estará sendo revelada. Quem está entendendo? Nunca vai existir alguém que não vai precisar mais do apostolado. Quem está entendendo? Por quê? Porque enquanto você estiver vivo, a graça lhe será revelada. Você pode ter 10 anos em graça. 10 anos lendo Efésios 2:8. 10 anos cada vez mais um entendimento mais apurado. Você pode ter 15 anos em graça. 15 anos lendo Hebreus 2:14, que o diabo foi aniquilado. Então 15 anos lendo Hebreus 2:14, 15 anos o seu entendimento mais apurado. Não vai chegar um dia que você não vai precisar mais ler Hebreus 2:14. Não vai chegar um dia que você não vai precisar mais de Efésios 2:8. Não vai chegar um dia que você não vai precisar mais de apóstolo. Isso é uma fortaleza na mente do crente carnal, que pensa, acha, e o pior, chega a dizer, eu já conheci a graça, eu já conheço a graça. E isso parece uma coisa sadia, mas é uma fortaleza. Por quê? Porque não existe graça sem apostolado. Quem está entendendo? Sabe o que Paulo disse para os Coríntios, Coríntios 4? Ele falou assim, ó, oxalá vocês reinassem sem mim. Paulo falou, que oxalá quer dizer, quisera eu que vocês reinassem sem mim. Você recebeu a graça, glória a Deus pela sua vida. 10, 15 anos em graça, glória a Deus pela sua vida. Mas quem é que te falou que acabou? Quem é que te falou que parou no topo, acabou? Quem te falou isso aí? Eu sou o apóstolo, e todos os dias Deus fala comigo sobre a graça. Eu sou apóstolo, profeta, mestre, evangelista, pastor. Todos os dias Deus vai me revelando. Eu que sou apóstolo, Ele nunca vai me revelar tudo. Tudo aí, acabou. E Deus vai fazer isso. Porque Ele sabe que eu vou falar, eu vou inchar. Agora eu conheço toda a sua graça, não preciso mais nem congregar. Quem entendeu? Agora eu já conheço a graça, a predestinação, a eleição, e o diabo foi aniquilado, batizado em Cristo, justificação. Agora eu não preciso nem orar. Eu não preciso orar, não preciso congregar, não preciso louvar, não preciso mais pregar para ninguém, não preciso interceder, não preciso congregar. Não precisa? Eu vou te falar do que você precisa. 1 Coríntios 10, aquele que está de pé, cuide para que não caia. É isso que você precisa. Quem recebe? É isso que você precisa. Vira a página aí, ó. 1 Coríntios 10, 12. Veja na sua Bíblia. É isso que você precisa, todos. Eu preciso disso. Coríntios 10, 12. Olha o que o apostolado diz. Aquele, pois, que pensa.
Vamos ler, o Espírito Santo falando aqui, ó. Deixa o Coríntios 10 aberto, abre em Romanos 12. Deixa Coríntios 10 aberto, abre em Romanos 12. Olha aqui, ó. Quem já achou Romanos 12? Romanos 12, 3. Olha o que diz o apostolado. Para mim que sou apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre. Olha o que diz o apostolado para a igreja. Romanos 12, 3. Pois pela graça que me é dada, de Paulo falando, Romanos 12, 3. Pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber. Quem recebe essa palavra? Não, eu não, já sei tudo, apóstolo. Aqui são 15 anos em graça. Apóstolo, eu não preciso. Apóstolo, quando você falar Efésios 2, eu não vou nem abrir, que eu sei que você vai ler o verso 8. Eu posso ler o 10. Posso ler o 4, Deus é riquíssimo, a sua misericórdia. Eu posso ler o 9, não pelas obras. Eu posso ler o 10, andamos em alto. Eu posso ler vários versículos. Posso ler o verso 1, estávamos mortos. Então, quando eu falar Efésios 2, cuidado com a fortaleza. Não vou nem abrir, porque Efésios 2, 8, pela graça. Por isso que Romanos 12, 3, Paulo diz: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Quem recebe essa palavra? Agora veja o Coríntios 10, 12. Por que ele falou não saiba mais do que convém saber? Olha o Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Porque pode cair, claro que pode. Paulo falou para Timóteo que alguns naufragaram na fé, naufragou. Qual o tema da mensagem? Não existe graça. Eu estou debaixo do apostolado. Preciso estar. Até quando? Enquanto estiver vivo. Se eu viver 258 anos, vou ficar debaixo do apostolado. Até quando? Até quando eu estiver vivo. Deus fala comigo através do apostolado. Vou falar de mim. Deus me ensina a graça através do apostolado. Não é sozinho que Ele ensina. Eu sou apóstolo. Deus não me ensina a graça assim sozinho, direto. Eu chego até Paulo, aí Deus me revela a graça. Mas você já não leu, li. Você já não conhece, conheço. Mas Ele continua revelando. Mas não vai chegar uma hora que vai acabar? Não. E glória a Deus que não. Para que a minha carne nunca se enche e nenhuma fortaleza entre em minha mente. Se for o seu caso, você aplaude a Deus também, tá? Se for o seu caso. Eu já entendi que eu sou eternamente dependente de Deus. E que enquanto eu viver, eu preciso estar debaixo do apostolado. Porque isso eu ouvi de Deus. Não existe graça sem apostolado. A graça é de Deus. Mas a direção para se viver em graça vem através do apostolado. Por isso que não existe graça sem apostolado. Vamos ler Romanos 1 agora. Pode fechar o Coríntios 12, pode fechar o Coríntios 10. Romanos 1. Qual o tema da mensagem? Quem é que está entendendo o que estou falando? Você está entendendo? Você tem como viver em graça sozinho? Não tem como, abençoado. É preciso você reconhecer. Não, eu consigo viver assim, porque eu não vou perder minha salvação nunca. Eu estou falando de salvação, abençoado? Estou falando de salvação, abençoado. Uma vez salvo, sempre salvo. Eu não estou falando de salvação. Estou falando da direção de Deus para a sua vida. Está claro ou não está claro? Eu não estou falando de salvação. Eu não estou falando de salvação. Estou falando da direção de Deus para a sua vida. Amém? Romanos 1, verso 1. Quem já achou? Romanos 1, verso 1. Veja comigo. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser o quê? Apóstolo. Romanos 1. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é a graça. Verso 2. O qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras.
acerca de seu filho, filho em maiúsculo Cristo, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, e foi declarado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome. Ô Paulo, para que receber a graça e o apostolado? Para a obediência da fé entre todos os gentios. O que nós somos, nós brasileiros? Gentios. Olha o verso 6, Romanos 1,6. Entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo, o ressuscitado. Então diga, eu gentio, fui chamado por Deus para ser de Jesus Cristo. O Espírito Santo está falando mais uma coisa aqui. Deixa o Romanos 1 aberto, abre em João 1. O que confirma que o Espírito Santo fala é a palavra. Apóstolo, como é que você pode me falar com o Espírito Santo? Como que eu vou crer nisso? O Espírito Santo fala em linha com a palavra. O que eu disse? O Espírito Santo fala em linha com a palavra. Cuidado com profetada, hein? Profetada. Eis que te digo, xalalá. Digo, o Espírito Santo fala em linha com a palavra. Então olha aqui, Romanos 1,6, e já vou ler o João 1. Romanos 1,6, entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Agora veja João 1, verso 11. João 1,11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então aqui estão os dois povos. João 1,11. Jesus veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. Tanto que ele veio para os judeus, que ele veio em carne judaica. Jesus, ele veio primeiramente para os judeus. Alô, por isso que Efésios 1 diz que nós somos filhos de adoção. Está claro ou não está claro? Por que filhos de adoção? Porque os judeus eram o, entre aspas, filhos legítimos de Deus. Nós não. Gentios significa estrangeiros, estranhos. Nós somos gentios, nós não somos judeus. Então, os filhos entre aspas por quê? Por que eu coloco entre aspas? Porque na verdade, filho de Deus é o Espírito. Por isso que é entre aspas os judeus. Porque Paulo disse em Romanos 9, não são os filhos da carne que são filhos de Abraão. São filhos de Deus. Mas os filhos, segundo a promessa, filho do Espírito. Então, na carne, os judeus eram os, entre aspas, os filhos legítimos. Nós, os gentios, Efésios 1, fomos feitos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Mas não vou falar a verdade. Diante de um juiz, não importa se o filho é de sangue, entre aspas, legítimo, ou se ele é, entre aspas, adotado. Diante do juiz não importa. Ai de uma família que menosprezar um filho, entre aspas, adotado, que não é de sangue legítimo. Isso dá um processo lascado. Por quê? Porque depois que foi adotado no papel, e o pai e a mãe assinou diante do juiz, o, entre aspas, adotado, passa a ser legítimo. Isso segundo a carne. E nós no Espírito, gentios na carne, mas filhos legítimos no Espírito. Se é adotado ou não, não importa. Então volta para o Romanos 1. Pode fechar o João 1. Volta para o Romanos 1. No verso 6, Paulo disse em Romanos 1,6, entre os quais sois também vós. Vós quem? Os gentios, chamados para ser de Jesus Cristo. Então digam todos, nós os gentios fomos chamados por Deus para sermos de Jesus Cristo. Como? Se a lei foi dada para os judeus, os gentios não tinham lei. Está claro ou não está claro? Paulo disse que os gentios estavam sem Deus no mundo, sem esperança, inimigos do entendimento.
Diga, nós os gentios fomos chamados por Deus para sermos de Jesus Cristo. Como? Como é que nós vamos viver agora em Jesus Cristo? Se não há lei, a lei acabou em Cristo, a lei de Moisés acabou, como vou viver agora? Existe uma nova lei estabelecida por Deus. Romanos 1:5. A lei de Deus para os gentios provar que eles creem em Deus, para os gentios obedecer à fé. O que eles têm que fazer? Receber a graça e o apostolado. Por isso que não existe graça sem apostolado, gentios. Está claro ou não está claro? Se você fosse um judeu, tivesse na lei de Moisés, no tempo da lei, você ia falar assim: apóstolo, não preciso de você, que eu vou seguir a lei. Se você fosse judeu, segundo a carne. Mas você não é judeu, você é gentil. E só de quebra, Deus falou assim: não vou revelar para os gentios a minha graça. Só através de Coríntios 12:28. Coríntios 12:28. Deus colocou na igreja apóstolos. Igreja de quem? De Davi, de Salomão, de Moisés? Não. Igreja dos gentios. O que Deus fez para falar com os gentios? Colocou na sua igreja apóstolo, em primeiro lugar. O apóstolo traz o quê? O apóstolo? Romanos 1:5. Digam todos: recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Então diga comigo: os gentios precisam estar debaixo do apostolado. Digam, para quê? Para obedecer à fé. Quem entendeu? Senão não prova que é escolhido e predestinado por Deus. Quem está entendendo? Se os gentios não estiverem, se os gentios não estiverem debaixo do apostolado, eles não têm como provar para Deus que são predestinados, eleitos, escolhidos. Pastor, mas Deus não sabe? Então eu te faço uma pergunta também. Se você pergunta, Deus não sabe, eu te faço uma pergunta. Por que Deus provou Abraão? Para saber se ele era fiel. Deus não sabe se Abraão era fiel ou não? Você manda para cá, eu mando para lá. Deus sabia se Abraão era fiel ou não? Claro que sabia. Então por que foi provar Abraão? Por que foi provar Abraão? Se Abraão foi feito por Deus, criado por Deus, Deus conhecia o coração de Abraão, por que ele foi provar? Interessante que quando Abraão foi sacrificar Isaac, o anjo disse: Abraão, não faça nenhum mal ao menino, agora sei que é fiel. Eu gosto desse texto, agora sei, porque, Senhor, agora sei. Como agora sei, abençoado? Deus é onisciente, Deus sempre soube. Como agora sei? Está escrito, agora sei que és fiel. O que agora sei, abençoado? Abraão veio do céu, foi criado por Deus. Deus é onisciente, Deus sempre soube. Diga, então por que Deus provou Abraão? Fala para o seu irmão, para que Abraão soubesse. Deus sabia ou não sabia se ele era ou não fiel? Então por que ele provou? Para quê? Para que Por isso que eu vou ler 2 Coríntios 13 agora, vem comigo. Por isso que eu vou ler 2 Coríntios 13. Deus provou Abraão para que ele soubesse se ele é fiel ou não. 2 Coríntios 13, quem já achou? Verso 5, olha lá, 2 Coríntios 13. Deus não prova alguém, abençoado, para saber se a pessoa é fiel ou não. Se você foi feito por Deus, diga, ele já sabe. Então por que ele prova? Ele quer que você saiba se você
é fiel ou não? Tá. Igual os adesivos que tem uma igreja da lei e coloca, Deus é fiel. Oh, não diga. Sério mesmo, Deus é fiel? Eu quero saber se você é fiel. Que Deus é fiel, abençoado, você não precisa nem falar, né? Nós não estamos falando de um ser humano. Estamos falando de Deus. Quem é na terra que não sabe que Deus é fiel? 2 Coríntios 13, versículo 5. Paulo disse. Aliás, sempre Paulo, né? Por quê? Diga, o apóstolo dos gentios. Alô, você está percebendo como que eu trago? Olha a prova, olha o sinal que Deus está te dando, que eu estou debaixo do apostolado. Já pegou? Eu estou falando de quem? De Paulo. Alô, o que Paulo ensinou os gentios, Paulo já morreu, esse ensino tem que continuar sendo trazido. Ele não está aqui, mas eu estou. Então, o que prova que eu estou debaixo do apostolado? Que eu estou te ensinando o que Paulo ensinava. Está claro ou não está claro? 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a Deus mesmo, amém? Para você saber se Deus é fiel. 2 Coríntios 13, verso 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Ô apóstolo, mas eu não fui predestinado por Deus, eu não sou salvo pela graça. Abençoado, o assunto não é esse aqui hoje. Está claro ou não está claro? O assunto aqui é que não existe graça sem apostolado. E que nós, os gentios, precisamos e temos que estar debaixo do apostolado. Para receber a direção de Deus para nossas vidas. Não, mas eu já recebi a graça. Eu não estou falando disso, abençoado. Eu estou falando de direção de Deus para a sua vida. Diga por fé assim, a direção de Deus para a minha vida me é dada através do apostolado. Diga Romanos 1,5. Amém? Não, vou viver sozinho. Sozinho como, você está louco? Vós sois selo do meu apostolado. Quem recebe? Como é que você vai viver sozinho? Alô, você precisa do apostolado para ser salvo. Não, pela graça sois salvos. Então por que precisa do apostolado? Para receber a direção de Deus para a sua vida. Por isso que Deus colocou uns na igreja, primeiramente apóstolos. Está claro ou não está claro? Diga, não existe graça sem apostolado. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se o quê? Se você está permanecendo na fé. Diga, o que é permanecer na fé? Eu vou dar uma dica, tá? Ó, vou dar uma dica de olho fechado. O que é permanecer na fé? Vou dar uma dica. Ó, Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome para o quê? Para a obediência da fé. Permanecer na fé, 2 Coríntios 13, 5, é obedecer à fé. Romanos 1,5. Se você sair do apostolado, você não vai estar em obediência à fé. Logo, não estará permanecendo na fé. Por consequência, 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos, permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. O que Paulo disse? Se é que já não perdeste a salvação, é isso que ele falou? Não. Se é que já não estáis reprovados. Diga, o que é ser reprovado por Deus? Na graça. É quando um gentil sai do apostolado. Ele está o quê? Reprovado. Vamos ver, qual o contrário de reprovado? Qual o contrário? 2 Timóteo 2, vem comigo. Ó, tá claro ou não tá claro? 2 Timóteo 2, aqui ó,
verso 15. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como? Aprovado. 2 Coríntios 13,5. Se é que já não estáis reprovados. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Coríntios 13,5. Se é que já não estáis reprovados. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus aprovado. 2 Coríntios 3,5. Se é que já não estáis reprovado. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? Então, o que é estar reprovado para Deus? É não estar debaixo do apostolado. Por quê? Quem não está debaixo do apostolado, não está, 2 Coríntios 13,5, não está obedecendo a fé. Quem não está debaixo do apostolado, Romanos 1,5, ele não está obedecendo a fé. Por consequência, ele está o quê? Reprovado. Está claro ou não está claro? Me dá um sinal se está claro ou não está claro. Ai, apóstolo, o que eu vou fazer então? Fica quietinho, debaixo da graça e do apostolado. Quem recebe? Recebe? Vamos continuar lendo o texto. 2 Coríntios 13. Vamos continuar lendo, estou terminando já. 2 Coríntios 13,5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé, provai-vos a vós. Alô, você tem que se provar. Você tem que provar você mesmo, para você ver se você está obedecendo à fé. Se você está permanecendo na fé. E vou te falar uma coisa, hein? Ovelha, filho de Deus, em graça, que não recebe apostolado, cai, naufraga na fé. Já para de orar, para de adorar a Deus, para de ler a Bíblia, para de congregar, está reprovado por Deus, naufragou na fé. Aqueles 10, 15, 20 anos de cristianismo, não valeu para nada. Ezequiel falou isso, hein? Quem está entendendo? Por isso é tão importante permanecer até o fim, para que o seu trabalho no Senhor não seja em vão. Quem está entendendo? São 21 anos de ministério. Você acha que eu vou jogar tudo fora? Por causa do quê? Dá um motivo bem grande. Ah, pastor, tem uma carne aí. Tem uma carne aí? 2 Coríntios 5,16, sei até de cor. A ninguém conhecemos segundo a carne. Pronto, está resolvido. Esse que era o problema? Qual que é o outro problema? Não, porque o diabo, Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado. Fala outro problema. E por aí vai. Já passou 21 anos nadando no oceano. Por nada eu jogo fora isso, abençoado. Está aqui do meu lado esquerdo minha esposa, minha pastora. Desculpa, eu vou falar publicamente. Eu não vou perder a direção de Deus por sua causa, por seu motivo. Não, tá aqui, ó, eu não falo por trás. São 21 anos servindo a Deus. Espero que nunca aconteça isso. Mas se ela se desviar, eu não vou me desviar. Porque eu não posso me desviar. Senão meus 21 anos de ministério é tudo jogado no ralo. Não valeu para nada, eu perdi meu tempo. Eu não posso perder 21 anos da minha vida. Quem está entendendo? São 21 anos de ministério. Vai para 18 anos em graça. Por qual motivo eu jogaria tudo fora isso aí? Me dá um motivo. Pode imaginar um maior. Colocaram fogo em 3 carros meus. Glória a Deus, esse mês de agosto, Deus me restituiu tudo. E eu ganhei a causa na justiça. Pronto, está resolvido esse problema. Se esse era um problema, já resolveu. São 21 anos de ministério. Por nada. Fique esperto, hein? Eu estou pensando em parar. Se parar, eu não vou parar. É que eu vou parar. Eu não vou parar. E vou te dar um motivo porque eu não vou parar. 1 Coríntios 9. Vou te dar um motivo. Está aqui, ó. 1 Coríntios 9. Versículo 24. Está aqui o motivo porque eu não vou parar. Vou esmurrar minha carne. Vou esmurrar minha carne, como Paulo fazia. A parar eu não vou não, irmão. A irmã parou, o irmão parou, a irmã não veio mais, o irmão não veio mais, por quê? A irmã, porque não sei. Eu não vou parar por nada, irmão. Eu tenho 21 anos de vida com Deus, não vou jogar fora por nada. Por nada. Se eu ficar doente, enfermo, daqui uma semana eu saro, eu volto. Se eu ficar triste, chateado, daqui 2 dias já acabou, eu volto de novo.
Se alguém me ofender, como já me ofendeu, passa 2, 3 dias, eu volto. Eu não vou parar por nada. Por quê? 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Vocês não sabem disso? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo aquele que luta, em tudo se domina. Eles na carne, para alcançar uma coroa corruptível. Nós, em graça, porém, uma coroa incorruptível. Portanto, se vocês não sabem, já fazem 21 anos, corro, não como indeciso, combato, não como combatendo no ar. Antes, subjugo a minha carne, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. Carne, vamos para a igreja, carne, vamos para o ministério, carne, vamos orar, carne, vamos louvar a Deus. Eu subjugo minha carne e a reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de maneira alguma ser reprovado. Sabe o que é ser reprovado? Não adianta uma pessoa ontem falar para você ser firme e hoje a pessoa não é firme. Isso é uma pessoa reprovada. Quem entendeu? Não adianta nada, hein? Eu sei o que eu prego há 21 anos. Faz 21 anos que eu mando vocês perseverar. Sabe o que isso quer dizer? É um espelho. Se eu mando vocês perseverarem, eu tenho que perseverar. Se eu mando vocês serem firmes, eu tenho que ser firme. Se eu mando vocês viverem pela fé, eu tenho que viver pela fé. É isso que Paulo quis dizer com espada de 2 gumes. Para lá e para cá. Porque pregar para os outros fazer é coisa de fariseu. Isso é fácil, mandar os outros fazer. Quero ver fazer. Mandar ser firme é fácil mandar ser firme. Mandar ficar firme é fácil mandar ficar firme. Mandar perseverar é fácil mandar perseverar. Eu quero ver perseverar. Quem está entendendo? Eu tenho um caminho a seguir. Vem comigo em Hebreus. E quando eu digo eu tenho um caminho, você tem também. Ou você não é filho de Deus? É ou não é? Ou você não foi escolhido por Deus? Foi ou não foi? Ou você não foi chamado por Deus? Eu tenho um caminho a seguir. E se eu tenho, você tem um caminho também? Hebreus. Aqui, ó. Hebreus 6. Hebreus 6. Verso 11. Eu me recuso a ser um fariseu em graça. De mandar você perseverar até o fim e eu parar no meio do caminho. Eu me recuso. Sabe o que eu vou fazer? Vou esmurrar o meu corpo. Eu vou reduzir minha carne à servidão. Para que eu não seja reprovado. Estou falando de mim. Estou falando de mim. Eu vou esmurrar meu corpo. Eu vou esmurrar o meu corpo, reduzir minha carne à servidão ao meu espírito. Para que eu não seja reprovado. Eu estou falando de mim. Hebreus 6, 11. Desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim. Eu, dia 31 de agosto de 2014, já se passaram 21 anos. Eu vou mostrar o mesmo zelo por Deus, pela obra de Deus, até o fim da minha vida. Custe o que me custar. E eu tenho um motivo grande para isso. Se Jesus deu a vida dele por mim, não será muito eu dar a minha vida por ele. Mesmo que eu der, ainda vou estar devendo. Não é muito. Se ele deu a vida dele por mim, não é muito eu dar a minha por ele. Amém. Mas minha carne não vai me envergonhar diante de vocês, não. Mas não vai mesmo. Se vocês vão estar aqui hoje, amanhã, ou daqui 10, 15, 20 anos, eu não sei. Eu só sei de uma coisa. Amanhã você vai me ver velhinho. E vai falar assim, perseverou, hein? Tá velhinho, de bengala, não aguenta quase nem andar. Mas está em graça e debaixo do apostolado. Se você vai estar aqui ou não, eu não sei. Eu sei que você vai ver isso. Isso você vai ver. Isso você vai ver. Se você vai estar aqui ou não, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Você vai ver.
Eu tenho 46, daqui 2 meses faço 47. Você vai me ver com 60, com 70, com 80, e se morrer com 500, você vai ver. Se vai estar aqui ou não, não sei, mas você vai ver. Firme até o fim da vida. Porque antes de morrer eu tenho que falar uma coisa. Eu tenho que falar algo antes de morrer. Eu tenho que falar só uma frase, depois eu posso morrer. Se eu for morrer meio-dia, 11h59 eu tenho que falar. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, estou firme igual quando eu comecei. Isso eu vou falar antes de morrer. Estou terminando 2 Coríntios 13, por favor. Tem aí mais uns 5 minutos. 2 Coríntios 13, versos 5 e 6. 2 Coríntios 13, 5. Examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Está claro ou não está claro que vocês, nós, temos que nos provar? Não está claro? Não culpa o diabo não, irmãos. Hebreus 2,14, Paulo foi claro em dizer que o diabo foi aniquilado. Você tem uma carne que é pior que o diabo. Eu tenho uma carne que é pior que o diabo. Como que eu sei disso? Porque já me foi revelado Romanos 7,18. Que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Eu não preciso culpar diabo, nem culpar demônio, nem ninguém, porque eu já tenho um diabo aqui em mim, que me dá um trabalho que vocês nem imaginam. Eu não preciso culpar mais um diabo. Eu tenho um aqui que 24 horas por dia se levanta contra mim. E eu tenho que esmurrar ele. Você não precisa de um diabo para te atrapalhar, irmão. Deus deixou um aí com você, que enquanto você viver, você vai estar perdido. Quando você estiver vivo, você está perdido. Esse é o espinho que Deus colocou em você. E Ele não vai tirar, não. Esse espinho se chama carne. Que Jesus disse em João 6, que nessa carne não habita bem algum. Paulo falou, Jesus disse que ela não serve para nada, ela não presta. Não confia na sua carne. Porque em 21 anos, eu já estou cansado de ver crente confiar na carne e cair no buraco. A senhora não precisa de um diabo pior que esse aí. Estou cansado de ver crentes, velhos de igreja, serem enganados pela carne. Estou cansado. Para que um diabo pior que esse aí? Se a maioria não consegue vencer nem esse aí, para que mais um? 2 Coríntios 13, 5, para terminar. Examinai-vos a vós mesmos, hein? Se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos ou não sabeis, quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se é que já não estáis reprovados. Mas eu espero que entendereis que nós não somos reprovados. Nós quem? Eu não vou falar de mim. Paulo falando. E ele provou que ele não estava reprovado. Porque ele foi até o fim da vida dele. Eu não posso tornar esses 21 anos atuais, agora, dia 31 de agosto de 2014, eu não posso tornar esses 21 anos em vão. Eu não posso jogar no ralo, porque eu já chorei muito, abençoada. Nesses 21 anos, eu já chorei que vocês nem sonham. Vocês nem imaginam. Um dia eu fui num velório de uma ovelha, a ovelha morreu. E a mulher dessa ovelha só não me bateu. O resto fez tudo. Xingou, humilhou, fez de tudo. Eu fiquei o dia inteiro chorando. Eu entrei dentro da igreja, joguei no chão e pedi para Deus a morte. Falei, Senhor, me tira logo disso aqui que eu não aguento mais. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso aí. A ovelha morre, eu vou lá, tudo. A pessoa vem me humilhar. Mas humilhou, hein? Eu tenho vergonha de falar para vocês.
o tanto que eu ouvi, me humilhou demais. E Deus falou, nossa, eu peguei o carro, baixei a cabeça, e o velório lá, ficar no velório, humilhado, a pessoa só não me bateu, o resto fez tudo. Peguei o carro, não sei nem como eu consegui dirigir o carro até a igreja. Abri a igreja de dia, 11 horas da manhã, 10h30, 11 horas, fechei, só eu e mais ninguém, eu e as cadeiras. Me joguei no chão assim, ó. Pode acabar com tudo, Senhor. Me tira a vida logo, assim acaba. Pronto. Se ninguém me vê mais, eu não vejo mais ninguém, acabou. Tira a minha vida, que eu não aguento mais isso. Aí eu fui ler a Bíblia e eu vi que Moisés tinha pedido a morte também. E como eu sempre li a Bíblia, eu descobri que Elias tinha pedido a morte para Deus também. Homens que sofreram pela obra de Deus. Você acha que eu vou jogar fora esses 21 anos de sofrimento, de choro, de angústia, de humilhação? Paulo disse, se o negarmos, ele nos negará. Mas se com ele padecermos, com ele reinaremos. Por isso que eu estou firme, com pancada. Vocês não sabem de nada. Qual o tema da mensagem? Diga, não existe graça sem apostolado. Diga, quem não está debaixo do apostolado não obedece à fé. Diga, quem não permanece na fé, não obedece à fé. Quem não permanece na fé, segundo Coríntios 13, não obedece à fé, Romanos 1:5. Diga comigo, não existe graça sem apostolado. Por quê? Diga, porque a graça é revelada através do apostolado. E guarde essa frase que eu estou terminando. A revelação da graça lhe será dada até o fim da sua vida. Deus não é bobo, abençoado. Você acha que Ele vai te revelar tudo? Lá em Atos 9, quando Paulo foi chamado, Paulo caiu do cavalo, ele ficou cego. Jesus disse, Paulo, vai lá na rua chamada direita, na casa de Judas. Vai lá. Lá eu te direi o que vai ser de fazer. Aí eu fui ler a Bíblia em Atos 9, eu pensei assim, ué, tem coisa errada aqui, meu. Se Jesus já está mandando Paulo ir lá, Jesus está falando com Paulo, Paulo, vai lá na rua direita, lá eu te falo o que você tem que fazer. Ué, fala agora, você já não está falando aqui agora? Por que eu tenho que ir lá para o senhor falar? Fala aqui agora. Eu pensei, mas não é assim. Os planos de Deus nos são revelados de fé em fé, de glória em glória. Vou falar uma vez só, hein? Deus nunca vai te revelar tudo, irmão. O que eu falei? E para terminar, se você sai debaixo do apostolado, você não perde sua salvação. Porque uma vez salvo, sempre salvo. Mas se você entendeu a mensagem e está raciocinando, pensando em cima dela, se você sai debaixo do apostolado, o que acontece? A revelação da graça é cessada, é cortada. Lembra de você quando não ouvia a graça? Você não entendia nada, certo? Passou a ouvir o apostolado, começou a entender a graça. Parou o apostolado, a revelação da graça para também. Por quê? A graça só é revelada através. Quem entendeu mesmo? Vamos ficar de pé. Em 1 minuto eu quero fazer uma confissão pela sua vida. Levante sua mão direita. Feche seus olhos. Digam assim: Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado, fomos chamados para ser de Jesus Cristo, através da graça e do apostolado. Senhor, fortifica o meu entendimento, a minha sabedoria, a minha revelação. Senhor,
aperfeiçoa o meu entendimento, para que eu nunca saia debaixo do apostolado, para que eu continue recebendo o entendimento perfeito da tua graça. Senhor, eu não quero parar de receber a revelação da sua graça. Por isso, eu vou esmurrar o meu corpo, subjugar a minha carne, reduzir minha carne à escravidão, para que a minha carne sirva ao meu espírito. Paulo havia dito que a carne luta contra o espírito, mas eu vou reduzir a minha carne à servidão, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, porque eu não posso deixar de receber a direção de Deus para a minha vida. E eu já entendi que a direção me é dada através do apostolado. Obrigado, Senhor, por me ensinar, por me explicar os seus mistérios. Não existe graça sem apostolado, pois foi através do apostolado que eu entendi a sua graça. Te agradeço, Senhor, e em tudo te dou graças. Eu recebo a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os gentios, os quais foram chamados para ser de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz. Receba a graça e o apostolado em sua vida. Apóstolo Marcos Gomes, graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30, e aos domingos, às 18h, ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.